De tudo que se deve buscar, busque primeiro o Senhor Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque quando fecharmos os nossos olhos desta vida para partirmos para a eternidade, a única coisa que vamos levar conosco foi aquilo que construímos com Deus. Foi aquilo que construímos mediante o Senhor Jesus Cristo em oração, buscando a Deus em oração, buscando a Deus pela palavra do Senhor. Amém? Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém? Para a glória do nosso Deus. Estou passando aqui hoje para compartilhar uma palavra breve com cada um de vocês, que fala acerca de priorizar a palavra de Deus neste tempo. A Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 10, que devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Devemos vestir também toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra autoridades, dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Louvado seja Deus! A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, da nossa luta, ela é espiritual, ela não é carnal. Ou seja, as nossas ferramentas, as armas com as quais lutamos, não é através do muito falar, não é através de discutir, não é através de impor a nossa razão, de mostrarmos que estamos certos, não é discutindo com pessoas, não é enfrentando pessoas na força do braço, não é arma de fogo, não é artes marciais, conhecimento humano, mas é conhecimento divino, sabedoria do alto, oração, jejum, palavra, silêncio. Quando você silencia, Deus se levanta em seu favor para fazer justiça em seu favor, nas suas causas, nas suas necessidades. Louvado seja Deus, porque muitas vezes o sinal de força não é o muito falar, não é mostrar que está certo, que tem razão, mas é o silenciar e apresentar a causa diante de Deus, porque não há nada que eu e você possamos fazer de pé através das nossas palavras, que o Senhor Jesus Cristo não faça muito melhor por nós através dos nossos joelhos. Então o Senhor me trouxe aqui para falar a respeito de buscarmos a Deus neste tempo. Nunca houve um tempo mais necessário. Nós temos visto o pecado, a iniquidade aumentando dia após dia, o final dos tempos se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus está às portas, então devemos buscar por revestimento espiritual, devemos buscar por revestimento de poder. Por quê? Porque aquele que estiver revestido de todo o poder do alto, esse permanecerá até o fim e será salvo. A Bíblia diz que aquele que será salvo é aquele que vai permanecer até o fim, é aquele que vai suportar todas as adversidades, as lutas, os levantes, as perseguições, os desprezos, as humilhações que hão de se levantar contra o cristão neste tempo e não irão negar o nome do Senhor Jesus. Irão suportar até o fim para serem salvos. E porque são salvos, suportarão. Porque são salvos, terão um revestimento de poder do alto para suportar. Muitas vezes coisas têm se levantado contra as nossas vidas, são tantos afazeres, tantos compromissos. Mas a única coisa que vamos levar para a eternidade é aquilo que construímos com Deus neste tempo. É o nosso relacionamento com o Espírito Santo. É o nosso relacionamento com Deus vivo, todo-poderoso, nosso tempo de oração. Louvado seja Deus. Então não abra mão do seu tempo de oração, do seu secreto com Deus. Não há nada que possa substituir o seu tempo no secreto com Deus. O seu tempo no secreto é onde você lança todas as suas aflições, todo o peso, toda a angústia que esse mundo traz sobre as nossas vidas aos pés da cruz.
É o momento que você encontra descanso na presença do Senhor. É o momento que você ajoelha prostrado, cansado, mas levanta revigorado, levanta cheio da força e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não abra mão deste tempo, não abra mão desta presença, não abra mão deste privilégio que o Senhor tem disponibilizado para nós neste tempo, porque o Espírito Santo de Deus ainda está sobre a face da terra. Um dia ele será retirado. Um dia as pessoas que ficarem aqui, que não forem arrebatadas, que não subirem aos céus com o Senhor, vão ajoelhar secos e levantar vazios. Mas nós temos ainda a oportunidade deste tempo de nos ajoelharmos, muitas vezes fracos, prostrados, mas levantarmos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Então não vamos desperdiçar este tempo, em nome do Senhor Jesus. Vamos vestir as armaduras espirituais que estão disponíveis para nós. Revestimento de poder, armaduras espirituais, capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, escudo da fé, cinturão da verdade, sapatos do Evangelho da paz. A Bíblia vai nos falar a respeito de capacete da salvação, que fala da certeza da salvação. É termos a certeza da salvação baseados não nos nossos méritos, nas nossas obras, mas por aquilo que Deus fez através do Senhor Jesus Cristo, pelas obras de Cristo na cruz do Calvário, por quem Ele é e não por aquilo que nós somos, por quão bom Ele é e não por quão bom nós podemos ser. Louvado seja Deus. Entendemos que somos bons e praticamos boas obras não para ser salvo, mas porque somos salvos, porque um dia o Senhor Jesus nos alcançou e por causa dele hoje conseguimos manifestar obras que testificam da nossa salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Fazendo uso também da couraça da justiça. A couraça da justiça fala de vontades, fala da proteção que é sobre o nosso coração, fala sobre a proteção que inclina os nossos desejos, as nossas vontades para as coisas santas do Senhor, que nos dá capacidade para renunciar ao pecado, às tentações. Então tomemos posse desta armadura que é a couraça da justiça. Quando nós decidimos abandonar o nosso pecado, quando nós decidimos renunciar à nossa própria vontade, renunciar os desejos da nossa carne, as práticas pecaminosas, e passamos a adotar as coisas que são da vontade de Deus, o culto a Deus, as idas à igreja, congregar, buscar a Deus, jejuar, orar. Ali então a justiça de Deus passa a operar sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, que é a justiça do Senhor, começa a operar. Passamos a ser filhos da obediência de Deus e não filhos da desobediência, filhos do pecado, mas filhos da justiça, filhos da obediência. E todas as promessas do Senhor começam a se cumprir nas nossas vidas mediante a obediência da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também vai falar acerca da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada que tanto nos defende dos ataques de Satanás, como ataca também todo o poder das trevas. Se você declarar a palavra de Deus em oração, declarar a palavra de Deus contra Satanás, ele é obrigado a se sujeitar, porque não há nenhum poder sobre a face da terra que se equipare à palavra de Deus. O mundo espiritual é movido por palavras. Então tenha seu momento de oração, de súplica, de choro, de pranto, de dor. Mas no momento oportuno, se levante em nome do Senhor Jesus e comece a declarar a palavra. Comece a movimentar o mundo espiritual a seu favor através da palavra de Deus.
Comece a declarar a derrota de Satanás e a vitória do Senhor Jesus e a sua vitória em Cristo Jesus pelo poder da palavra. Comece a lançar decretos no mundo espiritual. Comece a dar ordens no mundo espiritual pelo poder da palavra de Deus em nome de Jesus. E comece a ver a vitória do Espírito Santo sobre a sua vida. A Bíblia também vai dizer, meu irmão, minha irmã, a respeito do cinturão da verdade. A Bíblia fala que devemos aprender a palavra de Deus não somente para saber, mas para viver. Não somente para pregar, mas para aplicar na nossa própria vida. Não negociar princípios e valores da palavra de Deus. É alguém perguntar para você: irmão, irmã, você é a favor do aborto? E você falar: não sei, é relativo, depende. Quem vive pela verdade da palavra de Deus não é adepto de teoria do relativismo, não é adepto da opinião que diz depende, é relativo, mas é aquele que toma posse da palavra de Deus que diz: seja a tua resposta sim, sim, não, não. O que passa disso é anátema, o que passa disso é maldito. É aquele que toma posse da palavra, dos princípios e dos valores da palavra de Deus e não negocia os valores e os princípios da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A Bíblia também vai falar acerca do escudo da fé, meu irmão, minha irmã. Tome posse do escudo da fé. Aquele e aquela que está de posse do escudo da fé, esta pessoa caminha numa dimensão de fé diferenciada. A dimensão da fé é um lugar de convicção, onde as circunstâncias adversas da nossa vida, as situações contrárias da nossa vida, não mudam a certeza e a convicção que o Espírito Santo colocou dentro do meu e do seu coração. Quando você caminha numa dimensão de fé, se move numa dimensão de fé, tudo está dizendo para você que não vai dar certo, que vai dar errado, mas a sua convicção espiritual em fé, em Cristo Jesus, pela palavra de Deus, fala para você que vai dar certo. É o médico falando para você: olha, esse seu familiar ou o estado da sua saúde é improvável, é impossível, a medicina já fez o que podia ser feito, daqui para frente não tem mais o que fazer. E você olha para o médico, e você olha para o alto, e você olha para o médico, e você olha para o alto, e você pergunta: Senhor, é isso mesmo que o médico falou? É desse jeito mesmo, Jesus? Porque a última palavra vem do Senhor. Enquanto o Senhor não der a última palavra, que é desse jeito mesmo, eu vou continuar orando, eu vou continuar declarando a cura, eu vou continuar declarando a vitória, eu vou continuar declarando a prosperidade, o avanço, o progresso desta situação pelo poder da palavra de Deus em nome de Jesus. E eu não aceito a derrota, eu não aceito enquanto o Senhor não der a última palavra. Eu continuarei em fé, batalhando em nome de Jesus, em oração por aquilo que eu quero e anseio alcançar, pela vitória, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Isso é tomar posse do escudo da fé. Quando o inimigo lança dúvida no seu coração, não vai dar certo, não vai acontecer, você não vai conseguir. Você vai dizer assim: realmente eu sou fraco, sou pecador, sou imperfeito, não mereço. Mas por causa daquele que é forte, que é merecedor, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, por causa daquele que pode todas as coisas, é por causa dele, da minha fé nele, que eu vou conseguir. Em nome de Jesus, eu declaro que eu vou conseguir, eu vou vencer esta situação. Eu vou vencer esta doença, eu vou vencer esta enfermidade. O meu familiar vai vencer esta doença, vai vencer esta enfermidade, vai vencer esse problema financeiro. Em nome do Senhor Jesus, portas de emprego vão se abrir, portas de trabalho, oportunidades vão se abrir em nome do Senhor Jesus. Lembrando, meu irmão, minha irmã, que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque há momentos que Deus não vai fazer, não vai operar.
Louvado seja Deus. Mas a nossa vida com Deus não deve ser uma vida baseada em milagres. Se Deus fizer, eu sirvo a Ele, mas se Deus não fizer, eu procuro outras alternativas espirituais contrárias à palavra de Deus. Meus irmãos, não devemos negociar a nossa fé, não devemos negociar a coroa da vida que está sobre a nossa cabeça para o dia da nossa redenção, da nossa salvação em Cristo Jesus. Quantas pessoas que quando Deus não opera, Deus não faz, esta pessoa corre para procurar alternativas em outras coisas que são procedentes de fontes malignas. E o Senhor está dizendo: não negocie a sua fé, não negocie a sua salvação, não perca a coroa da vida por uma promessa falsa, porque o inimigo não tem nada para dar a ninguém. A Bíblia diz que a ele foi dado poder para realizar prodígios e milagres. Ao inimigo foi dado poder para realizar prodígios e milagres. A Bíblia também diz que ele é mentiroso, pai da mentira. Então, muitas vezes, pessoas vão a outros lugares procurar alternativas que não procedem de Deus e vão receber uma mentira. O inimigo vai fazer promessas mentirosas, vai dizer que vai dar, que vai dar, que vai fazer e não vai fazer nada, não vai dar nada, porque ele é miserável, ele não tem nada para dar. E muitas vezes, quando ele realizar prodígios e milagres, porque a ele foi dado poder, ele vai dar com uma mão, mas vai tirar com outras duas mãos, porque o inimigo não faz nada de graça para ninguém. É aquele tipo de situação onde alguém é curado de uma enfermidade hoje, através de uma falsa cura, de um falso mover, mas lá na frente essa enfermidade vai retornar 3 vezes mais, 10 vezes mais, ou volta ainda outra enfermidade pior, porque o inimigo é mentiroso, pai da mentira, ele não faz nada de graça para ninguém. Não se engane, se você for a uma fonte, se você é crente cristão evangélico e você está procurando coisas em outras vertentes espirituais de procedência maligna, você será enganado e altamente cobrado. E cobrado pelo próprio que lhe prometeu. E não vai cumprir, não vai fazer. E se fizer, é temporário, é momentâneo. Depois volta 7 vezes pior. Então não se engane, o único que opera pela graça, pela misericórdia, e aquilo que eu e você recebemos dele é de uma vez em definitivo e ele não toma de volta, é o Senhor Jesus. E o que ele faz é perfeito, é completo. Então não negocie a bênção, o melhor de Deus, pelas mentiras, pelas astutas ciladas do diabo, em nome de Jesus. Seja vigilante, seja prudente, seja cristão genuíno, verdadeiro, fiel. Louvado seja Deus. Adore a Deus, busque a Deus primeiramente por aquilo que Ele é, por seus atributos, por seu amor, por sua misericórdia, por aquilo que Ele já fez na sua vida, por gratidão pelo lugar de onde Ele lhe tirou, pela obra que Ele operou na cruz do Calvário, pela consciência de que éramos para eu e você irmos para o inferno, mas por causa dele nós temos a oportunidade hoje de irmos para o céu. Bendito seja o nome do Senhor eternamente por isso, e que isso seja suficiente para que nós nos mantenhamos firmes e fiéis a Ele, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? E para finalizar, eu gostaria de falar a respeito dos sapatos do Evangelho da Paz. Aquele que é portador dos sapatos do Evangelho da Paz, ele leva a paz de Deus, a paz do Espírito Santo por onde ele for. É uma pessoa que não vai a lugares para levar fofoca, contenda, confusão. Não vai a lugares para causar tumulto na vida de pessoas. Não vai a lugares para dar palpite baseado em conhecimento humano, opinião própria.
Entenda, meu irmão, minha irmã, que se eu e você não pudermos aconselhar uma pessoa pela palavra de Deus, respaldados no conhecimento divino da palavra de Deus, então devemos ficar de boca fechada. Aí chega alguém e diz para você: minha irmã, estou passando por uma situação no meu casamento, meu marido está fazendo isso, está fazendo aquilo. E aí, muitas vezes, pessoas enviadas do diabo pelo Satanás vão dizer assim: irmã, divorcia então do teu marido. Se o teu marido não está de acordo com aquilo, com isso, tudo que você está falando, divorcia. Esse é um tipo de pessoas que não estão calçados com o evangelho da paz, com os sapatos do evangelho da paz, mas estão calçados com outro tipo de sapato. São pessoas que estão sendo agentes de Satanás para falar contrário à palavra de Deus, porque Deus abomina o divórcio. Se você não tem outro tipo de conselho para dar para esta irmã que está passando situação difícil com seu cônjuge, ou para este irmão que está passando situação também difícil com a sua esposa, então você apenas diga que vai orar. Irmã, eu vou orar por esta situação. Eu vou anotar o seu nome aqui na minha Bíblia e eu vou estar apresentando seu casamento, a sua vida diante de Deus, para que o Senhor venha intervir na sua causa, para que o Senhor venha abençoar o seu casamento, para que o Senhor venha tomar uma atitude que venha trazer paz para a sua vida. Em nome de Jesus. Não dê palpite, opinião própria. Se você não tem nada para falar respaldado na palavra de Deus, apenas diga que vai orar pela pessoa. Seja alguém que vai levar a paz. Se chega uma irmã para você e diz assim: olha, irmã, aquela outra irmã, isso, a tal da fofoca. Aí você diz assim: olha, irmã, vamos orar então por esta irmã. Vem cá, nós duas aqui, ó, vamos orar, vamos dobrar o joelho aqui 10 minutos, vamos orar por esta irmã 10, 15, 20 minutos, 1 hora. Vamos orar pela vida dela, em nome de Jesus, para Deus mudar esse cenário, mudar esta situação, mudar esse caráter, mudar esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu gostaria de deixar estas palavras para que nós venhamos a meditar na palavra do Senhor, para que nós venhamos a nos posicionar enquanto cristão nesse tempo. Este é um tempo de posicionamento. Todo aquele que estiver posicionado no Senhor em oração, buscando a Deus em oração, na palavra, no jejum, buscando a Deus a todo tempo, meditando na palavra de dia e de noite, esta pessoa vai viver o sobrenatural de Deus neste tempo. Este ano de 2025 é um ano muito forte, é um ano sobrenatural, é um ano em que o Senhor vai operar grandemente, vai despejar poder, autoridade. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que este é um tempo que a igreja vai voltar a ver milagres, paralíticos levantando da cadeira de roda, pessoas possessas por demônios sendo libertas, cativeiros sendo despedaçados pelo poder da unção que despedaça todo jugo. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que nós vamos ver coisas grandes, sobrenaturais, espirituais. Eu creio que Deus vai levantar um povo altamente capacitado em poder. Então eu creio que milagres de maravilhas, eu creio que o poder dos dons do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, irão começar a operar através da igreja grandemente e em grande potencial como nunca antes visto sobre a face da terra. Em nome do Senhor Jesus, eu creio muito nisso, meu irmão, minha irmã. Então eu quero, em nome de Jesus, entregar estas palavras para que você venha meditar, para que você venha se posicionar. Se posicione, meu irmão, minha irmã. Não perca a oportunidade de estar de joelhos diante de Deus. Não perca a oportunidade de buscar, de adorar o nome do Senhor. A atmosfera espiritual está densa. O espírito de morte tem tragado muitas pessoas neste tempo, e são pessoas jovens. Nunca vimos um índice de pessoas jovens tão grande partindo deste mundo.
Então vigie sobre todas as coisas, vigie sobre a sua vida, vigie sobre a sua casa, vigie sobre a sua família. Se coloque como sentinela de oração sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Se coloque em posição espiritual à frente da sua casa, à frente dos seus filhos, cobrindo a cada um deles em oração pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Comece a declarar que não, Satanás, a minha casa é do Senhor, a minha vida é do Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor, tudo aqui pertence ao Senhor. E aí você levanta as suas mãos em nome de Jesus, você declara: aqui não, Satanás, a minha casa, a minha vida, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, os meus animais de estimação, tudo que eu tenho aqui, tudo que é meu, tudo que se chama pelo meu nome, pertence a ti, cobre com teu sangue. Se posicione, meu irmão, minha irmã, neste tempo. Você que é mulher, você que tem oportunidade de estar em casa, não são todas que têm oportunidade de serem donas de casa, de serem mães de família, de serem esposas. Abrace essa causa diante de Deus, abrace essa família diante de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta conosco nesse tempo. A nossa família conta conosco. Muitas esposas, muitas mães de família têm saído para trabalhar todos os dias. Louvado seja Deus a todas que conquistaram essa graça diante de Deus. Mas louvado seja Deus também por todas que alcançaram a graça de estar em casa e de poder cuidar dos seus filhos, da sua casa, mais de perto, passando mais tempo ali com seu cônjuge, com a sua família, do que outras, muitas vezes, que precisam trabalhar. A Bíblia vai dizer: cada um fique de acordo com o que foi chamado por Deus. Se você foi chamada por Deus para contribuir com o sustento da sua família através do seu trabalho secular, amém. Mas se você foi chamada por Deus para contribuir com a sua família, com o sustento da sua família através da graça de estar em casa, de ser uma dona de casa, louvado seja Deus, porque ambas as situações são difíceis em vários aspectos, mas a cada uma Deus dá uma graça para aquilo que se faz necessário. Mas o mais importante em tudo isso é nós nos posicionarmos na medida que Deus nos deu força. Muitas vezes você sai para trabalhar e diz: mas irmã, eu trabalho o dia todo, é uma correria. Irmã, a Bíblia fala sobre orar a todo tempo no Espírito. Se você está trabalhando, mas está orando no Espírito, a sua mente está conectada com Deus, então você está sim sustentando uma vida de oração. Se você tem tempo muitas vezes para ficar apenas 5 minutos, 15 minutos de joelhos, saiba que 5 minutos, 15 minutos intensos e verdadeiros e sinceros com o Senhor são maiores do que muitas vezes 1 hora, 2 horas de oração sem sinceridade, muitas vezes por obrigação ou para mostrar para as pessoas que está orando. Quantas pessoas religiosas nos dias de hoje não são assim? Se posicionam em oração muito mais para mostrar que estão orando do que para orar propriamente dito. Então, minha irmã, entenda, sejamos fiéis no pouco, que Deus nos colocará sobre o muito. Então não despreze os seus 5 minutos de oração, os seus 15 minutos de oração. Não despreze aquela oração deitada na cama antes de dormir. Ezequias orou deitado na cama, enfermo, e Jesus o curou e ainda o acrescentou mais 15 anos de vida. Louvado seja Deus. Então não despreze a sua oração, seja ela sentada, deitada, de joelhos, não despreze a sua oração. Ore a todo tempo no Espírito,
Converse com Deus na sua mente o tempo todo, enquanto você estiver lavando a louça, lavando a roupa, estendendo a roupa, enquanto você estiver aí no caixa do supermercado trabalhando, na loja que você trabalha, na empresa que você trabalha. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor. Apenas se posicione. Apenas se coloque em posição. Tome a sua posição de cristão, de filho de Deus, de servo de Deus, de serva do Senhor, no mundo espiritual e no mundo natural. E Deus se encarregará de fazer todas as demais coisas na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu entrego estas palavras no santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Em tudo agradeço mais uma vez pela vida de cada um que me assiste, por este canal, por esta oportunidade de estar aqui agora compartilhando a palavra de Deus. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um e de cada uma. Se você gosta de conteúdo espiritual, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no meu canal. Você é muito bem-vindo, bem-vinda aqui. Compartilha este vídeo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glórias a Deus.